O direito ele tem o chamado princípio da especialidade. Esse princípio da especialidade está sendo necessário agora para interpretarmos o que existe na educação infantil, por exemplo. O que existe no Código de Defesa do Consumidor? O que existe no Código Civil? O que existe na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional? O que existe na Lei das Anuidades Escolares? Há de se perceber aqui que nós estamos falando em um conjunto de normas jurídicas. Qual dessas normas é a norma específica para decidir sobre anuidade, mensalidade, redução ou não redução da mensalidade em função de estarmos convivendo com a saúde pública sob o coronavírus? Todos sabemos, é fato notório, que a educação presencial, as aulas presenciais, foram suspensas. E a grande querela que está havendo é se a suspensão das aulas presenciais causam a redução do valor da mensalidade paga. É importante esse raciocínio, porque isso só será respondido através de norma específica. A Lei de Introdução ao Código Civil, no artigo 2º, parágrafo 2º, determina que a lei especial predomina sobre a lei geral. No caso em questão, quais são as leis especiais aqui? São duas. É a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93/94, e a Lei das Anuidades Escolares, número 9.870. Então, essa discussão sobre reduz ou não reduz o valor da mensalidade necessariamente terá de usar essas duas leis especiais. Caso não use, a discussão fica sem base jurídica, sem base econômica. É necessário, portanto, que o juiz de direito, quando venha decidir, ele decida com base em norma específica. No caso em questão, a Lei das Anuidades e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O advogado, quando estiver propondo em juízo, sustentando em juízo, neste caso, deverá também utilizar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei das Anuidades. É assim o promotor de justiça, é assim o procurador da República, é assim o diretor da escola particular, é assim também dever dos pais dos alunos das escolas particulares. Qualquer discussão fora da Lei das Anuidades
ou da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma discussão fadada ao fracasso. Tem de se utilizar essas duas leis especiais. A lei especial predomina sobre a lei geral. No caso da educação infantil, o que se aplica na educação infantil? A educação infantil, ela é o início da educação básica. Ela faz parte da educação básica. A educação básica é constituída, portanto, pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. A criança que está numa escola de educação infantil, ela tem o direito de receber 800 horas de aula. Essas 800 horas de aula não é necessariamente em número de dias letivos. Já fixou a medida provisória publicada em 1º de abril de 2020, que não mais faz a exigência de dias letivos. Faz a exigência de número de horas. E são 800 anuais. Portanto, o que tem de se verificar é se o estabelecimento de ensino entre os meses de fevereiro até dezembro de 2020, se ele irá lecionar 800 horas presenciais. Se ele estiver lecionando na educação infantil essas 800 horas, a escola cumpriu com a sua obrigação, que é uma obrigação anual. A escola pode cobrar o valor da anuidade. O valor da anuidade foi fixado no ano anterior, provavelmente em novembro de 2019. Essa anuidade foi publicada. O consumidor de serviços educacionais da educação infantil, quando fez a matrícula, provavelmente em novembro ou dezembro de 2019, ou janeiro de 2020, ele leu no contrato o valor da anuidade. E a escola, ela estará cumprindo a sua obrigação se lecionar as 800 horas anuais. Portanto, pai de aluno de escola particular, mãe de aluno ou aluna de escola particular. A pergunta a ser feita é: as 800 horas serão ministradas? No caso do ensino médio e do ensino fundamental, a lei prevê até aulas online. Está prevista na lei. No caso da educação infantil, não há essa previsão. A previsão para a educação infantil é tão somente lecionar 800 horas. Então a pergunta a ser feita é a seguinte: as aulas presenciais estão suspensas.
foram lecionadas no mês de fevereiro de 2020. A partir daí, em função da suspensão, sofreu uma interrupção. Porém, essa interrupção não será durante todo o ano de 2020. Então, é quando retornar à escola, a escola irá lecionar o total de 800 horas? A resposta sendo sim, o valor da anuidade é intocável. No estado de São Paulo, uma escola teve uma ação movida por um consumidor de serviços educacionais na terceira vara civil do Fórum Regional de Tatuapé, e o juiz de direito não concedeu a tutela de urgência. Ela queria a redução de 50% do valor da mensalidade. E o juiz determinou que não cabe, no caso aí, a tutela de urgência. Não é a hipótese do artigo 300 do Código de Processo Civil. Então o juiz determinou: continua pagando o que está no contrato. Este fato não é um fato de urgência. Claro que o consumidor não gostou da decisão do juiz. E o consumidor interpôs um recurso chamado agravo de instrumento. E 3 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo mantiveram a decisão correta do juiz de direito. Isto é, não cabe tutela de urgência para pedir a hipotética redução do valor da mensalidade. Na verdade, inclusive, o termo adequado é fração da anuidade. A anuidade ela é dividida em frações. Em geral, não obrigatoriamente, são 13 frações. Podem ser 12 frações, 11. Depende do que a escola propôs. A escola fez uma proposta de anuidade antes do início do ano letivo. Está na lei específica, na lei especial 9.870. Portanto, a escola particular, se lecionar 800 horas, cumpriu o que está no contrato. Mas quando que irá saber deste número? Óbvio, em dezembro. Em dezembro de 2020. A escola deve ter lecionado, no mês de fevereiro, uma microfração dessas 800 horas. Quando no mês de março de 2020 as aulas foram paralisadas, não significa dizer que a escola não vai cumprir as 800 horas prevista na lei. No caso em questão, essa lei, me permita dizer, está regendo a matéria no artigo 29 da lei, que diz: a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 anos, nos seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, a escola de educação infantil ela é complementar à ação da família e à ação da comunidade. O que cabe à escola de educação infantil? Cabe fazer essa complementação, me permita tornar repetitivo, com uma carga horária de 800 horas. Lê o artigo 32 da LDB, que diz: a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Aí vem lá o inciso 2º. Carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídas por, no mínimo, 200 dias de trabalho educacional. Só que esses 200 dias foram revogados por outra lei especial. E qual é a outra lei especial? É a medida provisória número 934, de 1º de abril de 2020, que não mais vincula número de dias letivos à carga horária. Desde que a escola cumpra, no caso em questão, 800 horas, ela está atingindo o objetivo contratual. Nós lembramos que educação infantil ela é para condicionar todo o desenvolvimento escolar da criança. A educação infantil ela está condicionando o que vai acontecer no ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no ensino médio, na educação básica. A creche, a pré-escola, não é depósito de criança, nem hospedagem, nem tampouco espaço para criança estar ali enquanto o pai está trabalhando e a mãe está trabalhando. É muito mais do que isso. O diretor da escola de educação infantil, a diretora da escola de educação infantil, a diretora pedagógica, o diretor de ensino, os professores, as professoras, todos têm uma noção do trabalho que estão fazendo com aquela criança. E esse trabalho é um trabalho que tem de estar, volto a repetir, nessa carga horária. Então, a decisão do juiz de São Paulo, da terceira vara civil, foi perfeita. Ele não reduziu a mensalidade em 50%. Na tutela de urgência. Não cabe tutela de urgência neste caso. Tanto não cabe que 3 desembargadores mantiveram a decisão de não conceder a redução da mensalidade em 50%. Como isso é um fato extremamente relevante, eu penso que seria interessante todos lermos essa decisão do juiz de direito do Estado de São Paulo e do acórdão do dia 14 de abril. Acórdão é uma decisão colegiada, e essa decisão colegiada é de 3 desembargadores. Concluindo, portanto, no sentido de tentar gerar uma tranquilidade para os senhores, pais de alunos, alunas,
para os senhores diretores de escola, e principalmente pedindo para que os operadores de direito, os operadores do direito, utilizem a lei de introdução ao Código Civil. Utilizem o artigo 2º, parágrafo 2º. E aí utilizem a lei específica. Eu aqui vou me permitir mostrar só a capa do livro. Está aqui. LDB. Lei de Diretrizes e Bases da Educação. É esta lei específica que todos somos obrigados a cumpri-la, junto com a lei das anuidades. Senão nós estaremos falando em normas gerais. As normas gerais são o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, até o Código Penal. Há necessidade de nós vincularmos-nos à norma específica. E por que eu enfatizo tanto isso? Que como eu estou no meu dia a dia profissional, vejo que nunca, ou quase nunca, a LDB é citada. E aí, no caso da educação infantil, todas as escolas já estão dizendo que irão fazer a reposição das aulas. Todas estão dizendo isso. Logo, se elas irão repor, elas irão atingir as 800 horas. Portanto, é para ser mantido o contrato. E de maneira perplexa, eu concluo dizendo que eu já vi ingressar na justiça pessoa pedindo redução do valor da mensalidade, pessoa que não teve nenhuma redução nos seus proventos ou vencimentos mensais. Parece que existe uma ideia de aproveitar a crise, que é séria, que é grave, que já já vai passar, felizmente, para não cumprir a sua obrigação contratual. Embora a escola esteja cumprindo com a sua obrigação contratual. Então, concluo no sentido de colaborar, pedindo que os operadores de direito, juízes, promotores, defensores públicos, advogados, procuradores da República, delegados de polícia, estejam vinculados a uma lei especial, que é, concluo, a LDB, junto com a lei das anuidades. Eu sou Walker Figueiredo da Silva, OAB-RJ 71.842, especializado em Direito Educacional. Muito obrigado.